Olá, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Páginas da Bíblia, um espaço onde vamos juntos meditar na Palavra de Deus, fortalecer nossa fé e encontrar esperança mesmo nos momentos mais desafiadores. Aqui, vamos explorar passagens que trazem conforto, encorajamento e restauração para a nossa vida. Se você está passando por perdas, decepções ou momentos de espera, este é o lugar certo para lembrar que Deus transforma dor em vitória e tristeza em alegria. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os conteúdos que compartilhamos. Compartilhe também com amigos e familiares que precisam ouvir uma palavra de fé hoje. Agora, vamos juntos abrir nosso coração para a presença de Deus e meditar na sua promessa de restauração. Sejam bem-vindos a este momento de fé e reflexão. Muitas vezes, quando passamos por perdas, fracassos ou decepções, somos tentados a acreditar que Deus nos esqueceu ou que não existe mais esperança para a nossa história. Mas a verdade é outra. A dor não é o fim, e o que foi perdido não define quem somos. O Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia destruído. Ele conhece cada lágrima derramada em silêncio, cada noite de incerteza, cada oração que saiu como um sussurro da nossa alma. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, vemos inúmeros testemunhos de pessoas que viveram grandes perdas, mas experimentaram uma restauração ainda maior. O profeta Joel declarou em nome do Senhor: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso significa que nem mesmo o tempo desperdiçado está fora do alcance da bondade divina. O que parecia irrecuperável pode ser devolvido em forma de bênçãos, alegria e novas oportunidades. Talvez sintamos que perdemos anos das nossas vidas em escolhas erradas, em dores que não desejamos, em lutas que não pedimos para enfrentar, mas Deus é capaz de transformar essas memórias de sofrimento em sementes de esperança. Ele não devolve apenas o que se foi, mas acrescenta mais: abundância, paz e uma nova perspectiva de vida. Por isso, hoje convidamos a nós mesmos a dar um passo de fé, confiar que o Senhor está escrevendo um novo capítulo para a nossa caminhada. Não importa o quão difícil seja o cenário atual, o Deus que acalma tempestades também pode trazer calma à nossa alma e restauração à nossa história. Quando olhamos para trás, é comum percebermos os momentos em que tudo parecia perdido. Há situações em que acreditamos que não teremos forças para recomeçar, portas que se fecharam, relacionamentos que se romperam, oportunidades que escorreram pelas mãos. Mas é justamente nesses cenários que a fidelidade de Deus se revela. Em Jeremias 29:11, encontramos uma promessa poderosa: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa declaração nos mostra que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus continua conduzindo nossas vidas com propósito e amor. Muitas vezes, o inimigo tenta nos convencer de que o fracasso define quem somos, mas a palavra de Deus nos lembra de que cada prova, cada queda e cada atraso estão sendo tecidos em um plano maior. Não estamos abandonados, nem esquecidos, estamos sendo preparados para algo que ainda não conseguimos enxergar. Se o povo de Israel, mesmo no exílio, pode ouvir essa promessa de restauração, nós também podemos nos firmar nela. Assim como eles, talvez nos sintamos distantes, cansados e sem direção, mas a voz do Senhor continua ecoando. Existe esperança, existe futuro e existe vida abundante além do que já vivemos. Deus não mede prosperidade apenas em riqueza material, mas em paz, em propósito e em sua presença constante. Quando entregamos a Ele nossas perdas, descobrimos que nenhuma delas é desperdiçada. Tudo se transforma em aprendizado, fortalecimento e testemunho. Nem sempre conseguimos compreender os caminhos de Deus. Há situações que parecem injustas, perdas que não fazem sentido e feridas que parecem não cicatrizar. Mas em Romanos 8:28, recebemos uma verdade que nos sustenta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que nada na nossa vida é em vão. Até as experiências mais dolorosas são usadas por Deus para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para algo maior. É como um artista que, a partir de fragmentos, cria uma obra-prima. O que para nós parece quebrado e sem valor, para o Senhor é matéria-prima para um futuro de vitória. Podemos não entender o porquê de certas portas terem se fechado, mas o tempo revela que cada obstáculo pode ser um redirecionamento. Ao invés de nos destruírem, as perdas podem se tornar degraus que nos elevam a novos níveis de fé e de propósito. A promessa não é que tudo será fácil, mas que nada será desperdiçado. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada noite de angústia está sendo transformada em sementes de esperança. O que hoje é choro, amanhã pode se tornar celebração. Assim, podemos aprender a descansar, mesmo no meio da tempestade, sabendo que o Senhor continua no controle. A restauração não acontece de forma parcial ou frágil, mas de maneira abundante, completa e perfeita. Um dos maiores exemplos de restauração está na vida de Jó. Ele enfrentou perdas profundas, saúde, bens e até a própria família. Sua dor foi tão intensa que parecia não haver saída. Mas a história não terminou no sofrimento. A Bíblia nos mostra que, depois de perseverar e permanecer fiel, Jó recebeu do Senhor o dobro daquilo que havia perdido. Esse relato nos lembra que Deus não apenas devolve o que se foi, mas multiplica. Sua restauração é abundante e seu cado vai além das nossas expectativas. Muitas vezes, quando acreditamos que tudo terminou, Ele apenas está preparando um novo começo, muito maior do que ousamos imaginar. É interessante notar que antes da restauração, Jó orou por seus amigos. Mesmo em dor, ele escolheu interceder por outros. Isso nos ensina que, quando tiramos o foco somente das nossas próprias dificuldades e nos colocamos à disposição para abençoar, abrimos espaço para que o poder de Deus haja também em nossa vida. Da mesma forma, Isaías 61:7 declara: "Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança." Essa promessa mostra que as marcas do passado não são a palavra final. Onde houve vergonha, haverá honra. Onde houve perda, haverá herança. Onde houve tristeza, haverá alegria. Deus não permite que caminhemos em vão. Cada deserto atravessado é terreno fértil para testemunhos futuros. A restauração divina é sinal de que não somos esquecidos, mas herdeiros de uma porção dobrada de graça, favor e bênçãos. A promessa de Deus sempre vai além do que podemos imaginar. Quando passamos por tempos de espera, podemos nos sentir esquecidos ou deixados de lado, mas a palavra nos lembra que os planos do Senhor não falham e que o tempo dele é perfeito. Aquilo que parece demora é, na verdade, preparação. O livro de Isaías também nos ensina que Deus troca cinzas por coroa, tristeza por alegria e espírito angustiado por vestes de louvor. Isso significa que nenhuma dor é permanente quando colocada nas mãos do Criador. O que hoje é choro, amanhã pode se tornar celebração. É importante lembrar que a restauração não é apenas material ou visível. Muitas vezes, ela começa dentro de nós, na cura de traumas, no fortalecimento da fé, na libertação do medo e na renovação da esperança. O maior milagre não é o que recebemos de fora, mas o que Deus transforma por dentro. Assim como o oleiro molda o barro, o Senhor molda nossas vidas através de processos. Pode doer quando Ele remove o que não nos serve mais, mas esse cuidado prepara espaço para algo novo e melhor. Ele não reconstrói apenas o que estava quebrado. Ele cria algo mais firme, belo e completo. Por isso, mesmo quando não vemos resultados imediatos, precisamos confiar. O Senhor está agindo e a promessa dele é de restauração plena. Nada será em vão e nenhuma dor será desperdiçada. Muitas vezes olhamos para trás e enxergamos apenas perdas. Relacionamentos que não deram certo, oportunidades que se foram, portas que se fecharam. Mas precisamos lembrar que o Senhor não nos deixa sem resposta. O que parece fim pode ser apenas o início de algo maior. Em Joel 2:25, Deus promete:
Restituirei os anos consumidos pelo gafanhoto. E isso significa que nada do que foi perdido está fora do alcance do poder restaurador dele. O tempo que parece ter sido roubado pode ser devolvido em bênçãos multiplicadas. O que parecia definitivo é transformado em recomeço. Deus não apenas devolve o que se perdeu, Ele amplia, Ele fortalece, Ele torna maior. Sua restauração é sobreabundante. Onde havia escassez, Ele coloca a abundância. Onde havia tristeza, Ele traz alegria. Onde havia vergonha, Ele entrega honra. Essa promessa não depende das circunstâncias externas, mas da fidelidade do Senhor. Mesmo que as pessoas ao redor não entendam, mesmo que o mundo tente nos convencer do contrário, sabemos que o nosso Deus é especialista em virar páginas e escrever novos capítulos. Por isso, se hoje o coração ainda sente o peso das perdas, é hora de entregar tudo nas mãos do Criador. Ele é capaz de transformar dor em testemunho e lágrimas em sementes de vitória. Se você crê nessa promessa de restauração, declare nos comentários: "Eu confio em Ti, Senhor", ou um simples "Glória a Deus". Vamos espalhar fé juntos. Quando caminhamos pela fé, entendemos que cada processo é parte de um plano maior. Nem sempre teremos respostas imediatas, mas sempre teremos a presença de Deus. E essa presença é o que sustenta, fortalece e dá sentido até mesmo aos dias mais difíceis. A palavra nos lembra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso não significa que nunca enfrentaremos lutas, mas sim que, mesmo em meio ao vale, não estaremos sozinhos. A cada passo, somos guiados pela mão dele. A restauração que vem de Deus não se limita ao que pedimos ou imaginamos. Muitas vezes, enquanto esperamos uma resposta em uma área específica, Ele já está trabalhando em várias outras. O cuidado divino é completo. Toca corpo, alma e espírito, trazendo equilíbrio e renovação. Por isso, não devemos medir a bondade de Deus apenas pelo que vemos hoje. O que ainda não chegou já está sendo preparado. E aquilo que Ele faz é sempre maior do que nossas expectativas. Quando olhamos para trás e vemos tudo o que superamos, percebemos que mesmo as dores foram ferramentas para nos moldar. Cada lágrima derramada se torna adubo para um futuro de colheita abundante. Meus irmãos, chegamos ao final desta oração e reflexão. E quero lembrá-los de que as perdas, decepções e dificuldades que enfrentaram não definem o final da história de vocês. Deus é o restaurador das nossas vidas e trabalha mesmo quando não conseguimos enxergar. Ele é capaz de transformar cada lágrima em alegria, cada frustração em aprendizado e cada desânimo em força renovada. As promessas que encontramos na palavra, como em Joel 2:25 e Jeremias 29:11, nos mostram que Ele restitui os anos consumidos e conduz cada um de nós a um futuro cheio de esperança. Lembrem-se de que a restauração de Deus vai além do que pedimos ou imaginamos. Ele não apenas devolve o que foi perdido, mas multiplica, trazendo bênçãos em abundância, abrindo portas que pareciam fechadas e fortalecendo relacionamentos. Cada experiência difícil que viveram é parte de um plano maior, destinado a prepará-los para uma vida de vitória e testemunho. Portanto, caminhem firmes na fé. Confiem no tempo de Deus e permaneçam perseverantes. Entreguem a Ele cada dor, cada expectativa frustrada e cada desejo de mudança, pois Ele é fiel para transformar tudo em algo maravilhoso. Que a paz, a alegria e a presença de Deus estejam com cada um de vocês.
Que saiam deste momento fortalecidos, seguros de que Ele está trabalhando em suas vidas, trazendo restauração completa, esperança renovada e bênçãos multiplicadas. Se você creu nesta palavra hoje, deixe nos comentários: Amém, Senhor, eu confio em Ti. Sua declaração de fé inspira outros a crerem também. Fortaleça a sua jornada espiritual com nossos materiais de estudo bíblico, devocionais e recursos de oração. Acesse o link na descrição do vídeo e transforme seu dia a dia com a presença de Deus.